verdade. O Pedro é o sobrinho mais velho do Arthur. Sim. O Pedro tem 20 anos, estuda engenharia eletrônica em Florianópolis. O Arthur é tio dele. 4 anos. 4. O Arthur tem 5 sobrinhos mais velhos. 5 sobrinhos. 3 moram em Milão, um mora em Barcelona e um agora em Florianópolis. Maravilha. A gente tem que conseguir um livro pro Neumann sobre Mercenários Libertadores, porque ele vai precisar conhecer essa história da... da... Você tem o endereço pra gente mandar. Pode gravar? Pode gravar. Bom, eu queria iniciar a nossa entrevista com o José Neumann de Pinto perguntando a ele sobre as suas impressões aqui do Piauí, né? É a segunda vez que você vem ao estado. Bom, como eu disse na minha manifestação aqui no Tribunal de Contas do estado do Piauí, está completando aniversário, eu vim ao Piauí a convite de um amigo de infância do meu pai, que fez uma homenagem ao meu pai na empresa dele, o João Claudino. O João, filho do seu Joca, que era compadre do meu avô materno, em cuja casa eu nasci. A minha mãe estudou em Cajazeiras, hospedada na casa do seu Joca. Então nós tínhamos uma ligação muito grande. O João foi sempre um querido amigo meu. O apartamento dele em São Paulo fica, né? O apartamento continua lá, mas ele não frequenta mais, né? Fica na Avenida Higienópolis, eu moro na rua Marquês de Itu, fica tudo ali pertinho, né? E eu tenho outras conexões com o Piauí, como a minha amizade com Carlos Castelo Branco, o maior jornalista político da história da imprensa brasileira, que é meu colega no Jornal do Brasil, e é um ilustre piauiense, né? E com um grande jornalista, Antônio Epifânio de Moraes. Tenho uma paixão pela cajuína e, infelizmente, a gente não tem acesso à cajuína em São Paulo, mas sempre que eu venho ou a Fortaleza ou a Teresina, eu me lembro da música. Agora mesmo, você lembra da música do Caetano e agora mesmo está levando uma caixa. Estou levando uma caixa de cajuína, que é o grande presente que eu recebi aqui por essa minha vinda prazerosa a Teresina. Leomani, eu queria que você, já que o tema foi a questão da democracia, que fizesse uma análise daquilo que se vivenciou no período de 1964 até final dos anos 70, início dos anos 80, e esse momento agora no âmbito da atuação jornalística, não é? Atuar como jornalista naquele período, atuar como jornalista nesse momento. Que comparação, que análise você faz? Infelizmente, os mesmos problemas estão sendo enfrentados. Não que nós estamos numa democracia, elegemos o presidente. Acho que essa possibilidade de um presidente ter mais de uma reeleição é uma possibilidade que foi aberta pelo Fernando Henrique e que é um erro capital para o Brasil. Eu acho que essa possibilidade de ter o Lula 3, o Lula 4, o Bolsonaro 2, o Bolsonaro 3, é uma possibilidade funesta para a democracia, porque, além do mais, quando nós temos uma espécie de parlamentarismo sólido, né, que é praticado pelo senhor Arthur Lira, né, da presidência da Câmara, a partir de deficiências nas instituições da democrática brasileira. É claro que eu prefiro estar enfrentando esses problemas institucionais na democracia do que, se por acaso a tentativa... Olha, eu não chamo de tentativa de golpe, Vitório. Sim. Golpe fracassado do bolsonarismo no dia 8 de janeiro. Aí nós estaríamos numa situação de volta ao autoritarismo, em nome da liberdade de imprensa, liberdade de opinião, que é uma falsidade. De qualquer maneira, a nossa dependência hoje de mentira, de fake news, é muito grande. A imprensa e os meios de comunicação eletrônicos estão em plena decadência, estão sendo substituídos por perfis sociais e outros. Eu mesmo uso um canal do YouTube e a falta de lei sobre isso
é muito perigosa para quem exerce a profissão de opinar, como é que eu faço diariamente, né, no canal José Neumann Pinto no YouTube. Então nós não temos um tempo de bonança, de alegria, de liberdade total. Não temos. Ao contrário, nós vivemos sob um tipo de autoritarismo das elites, né? As elites econômicas, que comandam o processo legislativo no Brasil. Basta ver o número de exceções na reforma tributária que estão sendo aprovadas. E eu concordo com o Bernardo Api, que é um elemento importante do governo, quando ele diz que cada exceção é um aumento de tarifa. Depois não tem saída, né? Também orçamento secreto e outros crimes cometidos contra a democracia, em nome da democracia. Que se perpetua, né? Porque Começou com o Bolsonaro, uma tentativa de um golpe fracassado, e continua, porque o controle agora é um controle difuso, em que o poder legislativo não significa mais a representação do cidadão. O cidadão não está mais representado no poder. É uma coisa bastante trágica, mas é a verdade. Então, essa questão da liberação das emendas, pouco antes de votações importantes no Congresso, não repete um pouco aquele esquema verificado lá nos anos 2005, 2006, com a questão do mensalão? Exatamente. É a mesma coisa que está acontecendo. O mensalão foi desmoralizado pelas denúncias em relação às práticas dos juízes e dos promotores. O mensalão foi extinto, foi uma esperança, eu mesmo tive muita esperança, até na minha palestra eu fiz questão de fazer uma penitência pelo questão da Lava Jato, né? A Lava Jato, a Vaza Jato. Sérgio Moro. E que você vê que eu sou colunista da Cruzoé e do Antagonista. A minha coluna, publicada na sexta-feira, hoje é 24 de agosto. A minha coluna 25, será uma coluna minha. Eu acompanho. Em que eu me refiro à condenação do hacker, o vermelho, o Delgatti, né? O hacker de Araraquara, pelo roubo das mensagens secretas de promotores e juízes pela Lava Jato. Entendeu? Então você vê que, como sempre, mais uma vez, só o peixinho paga. Porque os tubarões... Nesse caso, quem seriam os tubarões? Os tubarões seriam os acusados da Lava Jato, que foram condenados, e com esse processo todo foi aproveitado pela cúpula da justiça a serem liberados. O Lula, por exemplo, se elegeu presidente da República. E o hacker que trabalhou para que ele fosse liberado foi condenado a 20 anos de cadeia, como se fosse um assassino. Num único processo dele lá atrás, que agora o hacker está a serviço dos bolsonaristas, que certamente ficarão também impunes, e ele também vai pagar pelo que ele fez. Eu não estou querendo livrar a cara do criminoso, não. O cara foi crime, o hacker é um criminoso. Agora, esse meu trocadilho no título, né, o hacker, o God, né, expiatório, é uma demonstração de que o Brasil é um país em que continua a história do PPP. Só vai preso preto, puta e pobre. Agora não se prende mais por ser preto, agora ao contrário, tem uma lei que protege o preto, mas embora que os pretos morrem, como você vê nas estatísticas, né? Os pobres passam fome, né? E o país continua o mesmo. Os ricaços não pagam impostos, porque são protegidos pela elite dominante, porque nós vivemos um regime de castas, né? Se o sujeito é político ou é funcionário público de alto escalão, ele não é punido nunca em nada. Enquanto que o cara que presta serviço criminoso para ele recebe penas até bastante salgadas. Por exemplo, você não pode comparar o crime de um hacker que invadiu um telefone com um cara que executa a Marielle Franco no meio da rua, no meio da rua, no Rio de Janeiro. Só que prenderam os executores
Mas cadê os mandantes? É sempre a mesma história. É a mesma história. Prende o de matador sempre. e E o mandante, isenta o mandante. Exatamente. Isso aí. Então, para ser uma democracia de verdade, não pode haver discriminação entre o... Ao contrário, o mandante devia pegar uma pena maior do que o executário. Agora, na democracia brasileira que a gente vive hoje, o que é que a gente pode esperar do governo atual, do senhor Lula? Eu espero que ele faça um governo razoável, porque eu vivo no Brasil e quero que ele... Da mesma forma que eu torci pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro, eu acho que... Você torceu e disse publicamente várias vezes porque é filho. E, no entanto, ele cometeu o grande equívoco de tentar. Primeiro que roubou. Essa história das joias é absurda, né? Depois porque tentou impor, né, toda uma cadeia de delitos como sendo coisas normais, até como sendo coisas nobres, né? A defesa da opinião, não tem nada a ver com isso. Você mentir, reproduzindo a mentira para o público, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, nem de opinião. E agora, né, eu acho, posso estar enganado, você pode até cobrar de mim a próxima vez que a gente conversar, Tony, Sem dúvida. que se o Bolsonaro, até o Bolsonaro pode vir a ser condenado, como o Temer foi, vai para a cadeia e tal, e depois sai, como o Lula, tá? E concorre, né? Então eu espero que o Lula não seja um governo tão ruim que leve o Bolsonaro de volta ao presidente. É tudo que eu espero do Lula, que mais eu não posso esperar, porque eu conheço o Lula. Eu escrevi um livro sobre ele, eu sei de Lula. E Os Filhos de Saturno, que é um dos capítulos que eu acho mais importantes do livro, fala exatamente sobre, não é, praticamente a origem de toda essa corrupção incrustada no seio do PT. Agora, eu estou muito ligado, né? Sabe, naquela história do Marco Aurélio, Marco Aurélio Melo. Sim. Eu não confio no Supremo. E o Lula está piorando, quer dizer, o Collor não, o Bolsonaro piorou muito o Supremo com as indicações dele, e o Lula está conseguindo piorar o pior. Lá, inclusive, fala na questão do Roberto Teixeira, né? Lá nos Filhos de Saturno, que é exatamente a questão com Paulo Venceslau e tal. E ali começa praticamente tudo. E você veja que o Roberto Teixeira, compadre do Lula, sócio na corrupção do Lula, e o Lula se livrou habilmente do Roberto Teixeira, que é digamos, uma pedra no caminho dele. Muito embora aqui no Brasil, o presidente da República não tem pedra no caminho, mas adotando o genro dele e contando com a briga por dinheiro do genro com o sogro, que agora são inimigos. Zanin. Cristiano Zanin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Encerra aí perguntando o jornalista da dimensão do Zé Nino Pinto, que sempre é rotulado, esquerda, direita e tal. Pergunte ele o que é que ele é. Sim. Nesse país conflagrado, como diria o nosso Pedro Bial, em que campo você se situa? Eu não sou imparcial, não sou. Eu digo isso todo dia, mas é muito engraçado. Todo dia tem duas ou três. Você que vive dizendo que é imparcial. Não, eu digo, eu não sou imparcial. Eu sou independente. Sim. Ou seja, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não tenho partido. Todo mundo diz que eu sou tucano, nunca fui tucano. Ao contrário, sempre fui um crítico veemente dos tucanos. E eu sou do lado do pobre que está dormindo na rua. Eu, caminhando de casa para a padaria, tropeço cada dia com mais pobres na rua. No governo dos pobres, inclusive. Tem mais pobre na rua hoje do que tinha no governo do Bolsonaro, que era o governo que odiava a pobre. E o Lula diz que ama, adora a pobre. Não. Então eu quero dizer o seguinte, o meu compromisso é com um cidadão que, aliás, não me apoia, não me procura, não me... Sabe, eu não estou procurando voto, não estou procurando apoio nos meus
nos meus vídeos, né, do YouTube. Não, eu simplesmente não acredito em político, não confio em político. Não tem político mito, nem tem político Deus para mim. Pai dos pobres, né? É. Então, fechando aqui, eu falei na questão do Pedro Bial, porque foi exatamente essa pergunta, viu, Zósimo, que ele fez para o Ney Matogrosso. E a resposta que ele obteve foi basicamente também a mesma aqui do Neumann, a independência, que eu acho que é fundamental para quem trabalha com a opinião pública. Eu não sou imparcial, e eu faço questão de dizer isso, porque eu não sou imparcial. Eu tenho um lado, eu não sou um cara... aquilo que eles chamam de isentão, né? E eles me chamam de isentão o tempo todo. Quer dizer, ou dizem que eu fiz o L, porque eu votei no Lula, e eu votei no Lula, e vou voltar a votar, se a opção for o Bolsonaro. E os neofascistas, neonazistas brasileiros, entendeu? Da mesma forma que eu votei em Bolsonaro, 2018. caindo na lorota do Moro, né? Na lorota da Operação Lava Jato, que no fim se mostrou uma lorota. Só que eu admito publicamente isso e não me arrependo de nada, eu tenho lado. Agora, eu não tenho coloração política, não tenho partido, não tenho nenhuma devoção por político nenhum, ao contrário. Eu tenho hoje o maior nojo da política brasileira, apesar de reconhecer, por exemplo, minha amiga Luísa Erundina, minha conterrânea de Iraúna, de esquerda, ao contrário de mim, minha amiga é honesta. E foi uma grande prefeita de São Paulo, e eu reconheço. E tem outros políticos, mas são poucos. Quando você vê a direita e a esquerda se unindo para roubar, porque eu acredito numa coisa que eu tenho denunciado, Antônio, Pedro, Zósimo, eu acredito piamente no bolsolulismo. A junção aí das duas vertentes. Os dois sabem que um depende do outro e os dois fingem ser inimigos, mas na verdade estão... Quem acabou com a Lava Jato não foi o Lula. Quem acabou com a Lava Jato foi um serviçal, Augusto Aras, amante do Bolsonaro. Certo? Bom, fechando aqui nossa entrevista, eu perguntaria ao nosso nobre José Neumann Pinto, que é, na minha modesta concepção, um dos maiores jornalistas que nós temos atualmente em atividade. Só tem 1,80 m. Não, mas, exemplo, mas 1,80 m é bastante alto aqui para a nossa região. Mesmo meu amigo Klaus Ross, que nos deixou recentemente, tinha 2 metros. Bom, e era um grande jornalista. Sim. Então, você é um jornalista alto e grande. E grande. Obrigado. E a pergunta é a seguinte... Não, sem dúvida, eu entendi bem. Para finalizar, como é que a gente pode se proteger? Nós, jornalistas, formadores de opinião, pessoas que precisam passar informação convincente para o público, dessa onda, né, que é avassaladora das fake news. O cidadão comum, né, que é mais difícil ainda. Primeiro você tem que ter muita atenção do que chega para você. Eu mesmo já caí, mas não caio mais. À medida que as coisas vão... Eu caí, por exemplo, no lavajatismo. Mas espero não cair mais. Primeiro, você precisa ter muita atenção. Segundo, você tem que se proteger, porque você tem que manter a sua voz. Para manter a sua voz, eu não posso falar o que eu realmente acho ali aqui em público, e muito menos no meu canal. Porque eu tenho usado agora um exemplo. Um sujeito estuprou uma menina de 13 anos e o juiz obrigou o Thiago Pavinato a se retratar. Por causa de uma crítica. Porque criticou o juiz. Então eu não vou cair nessa esparrela que o Pavinato caiu muito. Agora, o Pavinato, sendo bolsonarista assumido, fez um belíssimo livro sobre o Lampião, que eu acabei de ler, como é que é? As fake news de esquerda, a fake news de esquerda que consagrou o Lampião, não me lembro mais o que está sendo. Então, o cara foi demitido dos empregos dele, na PAN, que é uma emissora declaradamente bolsonarista, porque chamou um cara que estuprou uma menina de 13 anos, e o juiz, além de liberá-lo,
ainda chamou a menina de prostituta. E liberou porque o juiz pediu que ele se retratasse e ele se negou a se retratar. O patrão da PAN mandou, eu trabalhei na PAN muitos anos, sei como é que funciona isso. Então, é preciso, primeiro, você ter muito cuidado com o que vem para você, porque vem muita mentira. Ela sempre veio, né? Você viu o rock aqui na Rock Citadino, citou o caso mais clássico, né, da fake news, que é o caso da escola básica. O rapaz da Globo, o Almir Salário, trabalhou comigo no Jornal do Brasil, excelente repórter. Excelente repórter. Caiu na lorota de um delegado. Um delegado falastrão, mentiroso, fanfarrão. É obrigado agora, vários anos depois, a se retratar no programa. Inclusive a Globo deu espaço para ele. Ele fez um documentário em que ele se retrata e tal. E outros, né, que o Rock também citou aí, vários casos aí desse tipo de coisa. Eu estou numa posição hoje, nós todos que estamos numa posição equidistante, de muita fragilidade. Eu estou acostumado, eu conquistei milhares de inscritos nas minhas redes sociais, chamando os caras que eram ladrões, que foram condenados por roubo de ladrão. Agora não posso mais. Porque eles se protegem a tal ponto que você... Que tem inclusive uma lei agora. É uma lei que protege, e você não pode falar que o cara, mesmo condenado em qualquer instância do lado, se não tiver passagem julgado, o que é impossível. Passar em julgado, o cara morre e não passa em julgado, né? Verdade. Então, muito obrigado, José Neumann. Obrigado pela entrevista aqui, que foi quase um documentário, e obrigado também pela presença aqui, pelos ensinamentos ali que eu fiquei muito atento. Muito bem. Tem um livro novo, né? Os outros não estão me avisando. Eu tenho um livro do qual eu me orgulho muito, saiu no ano passado, mas não foi um livro que foi muito badalado, né? É um livro do qual eu me orgulho muito, chamado Antes de Atravessar, que é um livro de poemas. Eu voltei, né? Peguei uma produção minha e agora, neste momento, acabei de entregar a editora Almedina, que é uma editora portuguesa, que vai publicar no Brasil e em Portugal uma seleta de poemas de Gonçalves Dias, que considero o maior poeta brasileiro, o primeiro e maior poeta brasileiro de todos os tempos, e que se chama Meninos Eu Vi, e que é aberto com uma apresentação minha sobre os 3 naufrágios de Gonçalves Dias. Um naufrágio em que ele morreu, Havaí no Maracanãzinho, a música do Chico e do Tom Maiado, baseado na canção do Exílio, e agora o fato de ele ter completado em 10 de agosto 200 anos e por exemplo, o presidente da Câmara, que representa o povo, no dia de uma sessão, Arthur Lira, no dia de uma sessão de homenagem ao Gonçalves Dias, conduzida pela deputada Rosiana Sarney, ele não compareceu. Ele que vive aí em shows de Wesley Safadão e outras pessoas que não têm o brilho e a força e o poder do Gonçalves Dias. Ele é ignorante, semi-alfabetizado, então... Agora isso pode, né? Não pode. Isso pode. Valeu, Neumann. Obrigado a você pela entrevista e pela presença. Obrigado, Tony. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tony, querido irmão, um abraço.